Oi, gente, hoje eu vim falar sobre intercorrência com vocês do ácido hialurônico. O principal produto que a gente pode resolver uma intercorrência do ácido hialurônico é a hialuronidase. Porém, existem algumas características da hialuronidase que eu vou falar com vocês agora. Primeiro de tudo, ela é muito alergênica, verdade? Verdade. Por quê? Os produtos, eles são retirados, podem ser retirados de forma ovina, bovina, recombinação humana ou bacteriana. Então, a hialuronidase, ela é formada através dos testículos de boi. Então, o que isso acontece? Por isso que ela é alergênica, né? Porque ela vem de origem bovina. Se ela viesse de uma recombinação humana ou de bactéria, provavelmente não seria tão alergênica assim. No consultório, é o último caso onde eu utilizo a hialuronidase. Por quê? Exatamente para evitar esse desconforto para o paciente. Então, a gente pode tentar resolver aquela intercorrência de outras formas. Como, por exemplo, um preenchimento labial. Um preenchimento, inclusive, de nariz, né? A rinomodelação. Se você vê que você precisa retirar, às vezes você faz um furinho no mesmo local onde você introduziu o produto, faz o apertamento e o produto sai inteirinho. Então, existem formas mecânicas de realizar esse efeito. A boca, normalmente, né, pode ocorrer a questão de dar nódulos, bolinhas. Como que eu tiro? Também no mesmo formato. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, onde eu tirando de uma cliente, mas eu pressiono, a gente consegue ver esbranquiçado no local, e aí nesse esbranquiçado, onde está o produto que ele superficializou, a gente faz um furinho com agulha e tira de forma mecânica também. Porém, existem algumas formas, alguns problemas que não dá para você fazer isso. Por exemplo, efeito Tyndall, que é aquele efeito de ficar com uma bolsa nas olheiras. Então, o ideal é aplicar a hialuronidase. Ou, se você fez o preenchimento com agulha e pegou uma artéria, injetou numa artéria, você tem que agir de forma rápida com uma grande quantidade de hialuronidase. Então, esse caso é extremamente importante. Graças a Deus nunca aconteceu comigo, mas a gente precisa saber como realizar isso. Então, é isso que eu quero deixar vocês mais tranquilos em relação à hialuronidase. Existem alguns produtos com a hialuronidase que, por exemplo, existe um remédio para ouvido que tem hialuronidase. Por quê? Porque, na verdade, a hialuronidase também é utilizada como um permeador de facilitador de permeação de algum outro produto. Então, por isso que ele também é utilizado em remédios, tá? Mas, para facilitar a absorção de medicamentos mesmo. Mas, no formato da estética, ele transforma o ácido hialurônico em água. Também vou colocar outro videozinho aqui para vocês verem, que se você pegar o ácido hialurônico e aplicar a hialuronidase, ela na hora transforma em água e o corpo absorve. Mas o que vocês têm que tomar muito cuidado? A quantidade, a dose, porque se você coloca em uma quantidade pequena, você pode piorar aquela situação. Existe um estudo científico feito em ratos, onde deixa eu pegar aqui o estudo para falar direitinho para vocês. Cadê? Achei. Onde eles diluíram
e colocaram em cada ponto onde tinha 0,1 de ácido hialurônico, eles colocaram 30 UTR. UTR é a unidade de medida da hialuronidase, uma das unidades de medida. Outros ratinhos, eles colocaram 60 UTRs na mesma 0,1 ml e outros 90. E o estudo demonstrou que naquele que colocou 30, o ratinho, o efeito piorou. Naqueles que colocaram 60, se mantiveram, e naqueles que colocaram 90, reduziu. Então, às vezes você fala, é só um pouquinho, vou colocar bem pouquinho e pode piorar. Então, isso é muito importante também vocês saberem sobre a dosagem. Claro que é difícil a gente dizer uma dosagem ideal, mas a gente tem uma média disso, tá bom? Vou falar um pouquinho com vocês também sobre isso. Vamos lá. A questão do ácido hialurônico. Importantíssimo também saber como que ele é, se é monofásico, bifásico. Os monofásicos normalmente são preenchedores melhores. Eles vão se entranhando no tecido. Porém, são piores para aplicar a hialuronidase. Por quê? Porque eu preciso ir comendo o produto pela borda para conseguir degradá-lo. Às vezes acaba degradando tecido também, porque a gente tem o ácido hialurônico no nosso organismo, nas nossas células, então ele pode degradar seu tecido também para poder alcançá-lo. E o ácido hialurônico, que não é monofásico, ele é mais fácil de criar grânulos, porém é mais fácil também de tirar quando aplica-se a hialuronidase. Então ele vai lá e já rapidinho consegue degradar aquela molécula. Então existe isso. É claro que todo mundo quer aplicar um melhor, um monofásico, mas numa hora de aplicar a hialuronidase pode ser mais difícil para poder resolver essa questão. Então, como que ele faz? Ele quebra a molécula. Ele quebra a molécula em duas, depois essa molécula é quebrada em 4, então ele vai quebrando a molécula. E se você não teve alergia num primeiro momento, não quer dizer que você não vai ter alergia numa segunda aplicação. Porque ele pode agir sensibilizando, igual uma vacina, sabe? Onde você aplica, não deu nada, mas você sensibilizou o seu IgE e aí numa segunda aplicação você vai ter reação contra aquele produto. Então, não necessariamente, se a pessoa não teve alergia, significa que ela não vai ter novamente. E como a gente previne isso? É interessante e eu acho essencial que a gente faça um teste de alergia antes de aplicar a hialuronidase. Porque às vezes você quer tirar um inchadinho aqui que ficou superficializado ou criou água, enfim, ficou ali mais altinho. E no dia seguinte a pessoa tá com o olho desse tamanho. Então, isso já aconteceu comigo. Então, é bom a gente fazer um teste de alergia antes de realizar esse procedimento. Que mais que vou falar com vocês sobre ele? Vamos falar sobre dose, então. A alergia, apenas 5 a 6% de pessoas que possuem, mas mesmo assim é considerado um número grande. Então, por isso que é interessante, sim, fazer esse teste de alergia antes. Como que é feito esse teste? A gente já faz uma pápula, quer dizer, é interessante você fazer numa derme média e aplica 0,1 do produto. E aí você circula, marca ou circula onde você aplicou, espera alguns minutinhos, 10 a 15 minutos e vê se ele se estendeu daquela marcação onde você aplicou. Então, esse é assim que faz o teste de alergia. Então, o produto, a hialuronidase, ele tem algumas formas de unidade, que a gente chama, né? A principal é chamada de UTR, que é a unidade redutora de turbidez, mas ele também você também pode ver como USP ou UI, unidade internacional, ou apenas U.
Então, mas o normal é OTR. E como que é uma média de aplicação? A gente coloca em 0,1 40 OTRs. Então, essa é uma média. E como é que eu sei quanto de produto tem ali? Bom, normalmente você resolve um problema que você fez. Então, isso é muito importante que você anote. Então, se você colocou 01, 01, 01, você vai colocar 40 OTRs em cada 01. Se você anotou que você colocou aqui 03, você vai colocar 120 UTRs, entendeu? Então, essa é a média, mais ou menos assim, para ter um bom resultado. O resultado é imediato, você faz uma massagem, você já vai ver aquilo se desfazendo. Porém, a alergia pode ser tardia, então depois a pessoa relatar que, eu tô desse tamanho, então isso pode acontecer. Então, tem que deixar muito claro para o cliente, também saber se ele tem alergia, principalmente, por exemplo, picada de abelha, picadas, se é sensibilizado mesmo, se normalmente tem essa sensibilidade para esse tipo de alergia, tá? Se frutos do mar, principalmente, quem tem alergia a frutos do mar normalmente tem alergia à hialuronidase. O que mais? Então, ele quebra o polímero. Vamos lá. Por que é uma dose subdimensionada? Se você colocar pouco, pode piorar. Porque a hialuronidase, ela faz quebrar a quebra do polímero, correto? Só que ainda vai existir ácido hialurônico. E ele vai falar, opa, vou reter mais água, já que eu tô em menor quantidade. Atraiu mais água, incho mais, e tem um efeito contrário do que eu queria. Então, por isso que tem que ser uma dose ali equilibrada para eu não piorar. E outra aplicação, fiz, ainda continuou. Quando que eu posso aplicar? Após 4 dias, você pode fazer uma nova aplicação. E o ácido hialurônico eu colocaria só depois de 1 mês. Por quê? Porque você prejudicou aquele tecido. Então, deixa ele se recuperar, porque teve também uma quebra do seu próprio ácido hialurônico, né? Então, deixa ele se recuperar para poder fazer uma outra aplicação. Eu vou colocar aqui o videozinho de eu tirando a bolinha que fica na boca, porque eu acho isso muito interessante, que é muito comum da bolinha, então isso vai ajudar bastante a resolver esse tipo de intercorrência, tá bom? E qualquer dúvida vocês me falam, espero que vocês tenham gostado.